Quanto tempo você demora até desistir? Ou até onde você iria por um ideal? Essa é a grande pergunta de Uma Vida Oculta, novo filme de Terrence Malick. I remember that motorcycle. My best dress. Oi, eu sou Henrique Januário da Monet e eu vou falar sobre Uma Vida Oculta, filme de Terrence Malick, ali, o diretor muito famoso por Atrás da Linha Vermelha e A Árvore da Vida, um cara que sabe colocar muito bem a poesia em forma de vídeo. Ele usa isso muito bem como elemento narrativo para contar a vida do Franz Jägerstätter. Eu espero que eu tenha falado certo. Ele é um austríaco, ele é de uma classe de pessoas chamadas de objetores de consciência. O que é um objetor de consciência, por Deus? Esse cara, ele se negou a prestar o serviço militar, nesse caso pela Alemanha nazista, por convicções próprias. No caso dele, religiosas, mas ele também tinha ciência das coisas que envolviam ali as ações do Terceiro Reich do Hitler. Ele morava num lugarejo da Áustria e ele foi o único desse lugarejo a votar contra a anexação da Áustria pela Alemanha nazista. No entanto, o voto dele foi negado. E se você conseguir ver os registros dessa votação, ela disse que foi de 100% de aceitação a anexação da Áustria. Então já dá para ver um pouco de como se portava a sociedade austríaca, principalmente a do lugarejo do Franz nessa época. O voto dele foi voto vencido, a Áustria passou a ser parte da Alemanha e ele precisou, junto com os homens do seu vilarejo, prestar ali o serviço militar, passar pelo treinamento, e no filme ele já mostra que no treinamento ele questionava um pouco, eu tô indo fazer um curso de como matar gente e não é isso que eu quero, enfim. E você via muito a cabeça dele funcionando, né? E nesse momento, quando ele retorna desse treinamento, o Terrence, ele aproveita essa poesia visual para mostrar tudo o que o Franz tinha a perder. A natureza, o trabalho da colheita ali, que eles trabalhavam com feno, fazendo pães e tudo mais, você via que ele tinha muito a perder. E ele aposta nessa beleza para você realmente ter a empatia pelo cara e saber que realmente ele deveria mesmo ir muito a favor da sua ideologia, da sua vontade, da sua consciência, do que lutar por uma realidade tão distante dele, porque você via que o lugarejo ali estava muito em contato com a natureza, muito longe de Berlim, enfim, você tinha conexão com o personagem. Ao mesmo tempo, ele também usa a fotografia, que é belíssima, para mostrar na imagem como era ruim e como era diferente, como era oposto ao que o Franz vivia, o nazismo, né? Toda hora que aparece um quartel-general ou uma prisão nazista, fica tudo cinza, cheio de muro, cheio de pedra, enfim, é um contraste muito grande com aquele plano aberto, com a natureza, com o verde, com tons de marrom e de verde ali, e aquela coisa toda cinza e sisuda do nazismo. Só na fotografia você já tem um filme à parte, né? Ainda tem essa história instigante e por que não emocionante do Franz. Mesmo se passando na Segunda Guerra, Uma Vida Oculta, ela não tem cenas de batalha. Ela tem as cenas ali do treinamento militar, mas isso na Segunda Guerra não conta nada, né? Porque a gente está acostumado a ver aqueles bombardeios, troca de tiros e não sei o quê, e a gente só tem sugestões. Você tem uma sombra de um avião ou barulho de explosões, você não tem aí uma cena de batalha. Então é um filme de guerra que se passa na Segunda Guerra, a partir de 1938 até o desenlace do que aconteceu com o Franz, sem mostrar uma cena de batalha. As únicas cenas históricas, elas são retiradas daqueles cinejornais que antigamente, ao invés dos trailers, você tinha um noticiário muito breve, então ele mostra ali as cenas do Terceiro Reich, daquelas comemorações, daquelas marchas, para mostrar aquela grandiosidade das coisas que envolviam o nazismo, aqueles desfiles enormes, com a simplicidade da realidade do Franz, e daí para ajudar também nesse elemento narrativo, para mostrar como ele era ínfimo perto da grandeza do governo nazista, mas que ao mesmo tempo, para defender essa simplicidade, ele ficava muito maior que esse governo. O filme tem quase 3 horas, ele tem 2 horas e 54 minutos, e ele basicamente é dividido em 3 partes, né? A primeira parte, que é para mostrar tudo que o Franz amava e que ele temia perder. A segunda parte é o contato dele com o nazismo, e você vê aflorar nele a vontade sem limites de nunca aderir a esse movimento. E a terceira parte, que era o grande sofrimento dele, da família, ao negar o juramento a Hitler, porque ele acabou sendo convocado e ele tinha que fazer, além de lutar na frente nazista, ele era obrigado a prestar um juramento a Hitler, e quem negava a fazer esse juramento era preso e condenado à morte. Enfim, não foi diferente no caso dele.
mas a gente já sabe, se você der um Google aí, você vai saber o que aconteceu com o Franz, mas o que o filme mostra é o sofrimento dele na cadeia, sofrendo ali humilhações e violências por parte dos oficiais nazistas, e o que a família sofreu no vilarejo, porque eles sofreram uma espécie de ostracismo, o que eles produziam não era comprado, e eles também não conseguiam produzir tanto, porque eles eram boicotados pelos seus companheiros ali, pelos seus vizinhos. Todo mundo sofreu ali, mas em nenhum momento o Franz fraquejou ou a família o culpou por isso. Isso é o mais legal do filme, porque ele tinha uma ideia certa. Fala-se que ele sabia do T4, aquela solução nazista que envolvia aí a morte no forno, câmara de gás e tudo mais, e esse era o grande motivador dele. Ele era sempre questionado, poxa, você não vai lutar pela sua pátria? Ele falou, mas se minha pátria for regida por caras maus, não tem por que eu lutar pela pátria se eu tô defendendo uma pessoa ruim. Então ele tinha esse questionamento, né? A pátria em primeiro lugar, mas a pátria é de quem, né? A minha pátria não faz esse tipo de coisa. Então isso é bem legal no filme, é uma mensagem bem bacana, principalmente pros dias de hoje, né? O Franz, ele foi considerado um mártir, porque ele defendeu até o fim os seus ideais e os seus princípios, e em 2007 ele foi beatificado pelo Bento XVI. Ele era franciscano, ele tinha uma ligação muito forte com a religião, apesar de antes disso ele ser um cara, até o filme mostra um pouco, ele era motoqueiro, era meio vida louca, e quando ele se casou com a sua esposa, ele passou a ter aí um lado muito forte religioso, e que acabou sendo o grande motivador aí da sua resistência ao nazismo. O Franz sempre é lembrado como ele era muito pequeno frente ao nazismo, e que esse ato dele não ia repercutir em nada. Ele não gerou uma revolução, não gerou nada, mas acabou virando filme, ele está sendo lembrado e virando exemplo. Já dizia Chris Cornell, ser você é tudo o que você pode fazer, então defenda seus princípios, curta o nosso vídeo, ou descurta também se você não concordar com alguma coisa, inscreva-se no canal, curta nossas redes sociais, torne-se nosso seguidor e seja muito feliz. Até a próxima. I'm with you, always.